Olá pessoal, sejam bem-vindos ao IBT Nutri, o Instituto Brasileiro do Técnico em Nutrição, onde nós estamos iniciando aí os nossos trabalhos. A você que hoje está seguindo as nossas páginas, convide os seus amigos, colegas de profissão, técnicos em nutrição, para que possam também nos seguir, para que possam colaborar conosco. Entendam que vocês são parte integrante, né, desse grande instituto, né, onde a gente idealizou, pensou no técnico em nutrição, justamente porque é isso desde a nossa formação que a gente tem vivido, né, durante muito tempo. Então aqui eu me apresento, eu sou a Camila, a Karina e a Aline. Nós estamos aqui hoje com um novo vídeo que vem trazer um tema muito especial para vocês, que é a legislação. E aí eu volto a dizer que o nosso objetivo aqui é ajudar você, técnico em nutrição, a se desenvolver profissionalmente, a acessar com mais facilidade o mercado de trabalho, a se manter nesse mercado, ter esse devido reconhecimento, a poder trabalhar com muita tranquilidade, a ter, de fato, uma segurança, né? Uma certa segurança na execução de suas atividades, né? Então, nós escolhemos hoje um tema muito relevante para todos nós, e não só para o técnico em nutrição, né? Todos os profissionais nutricionistas, profissionais da área de saúde, esse tema é o tema das legislações, né? A gente poderia ficar aqui 5 horas falando sobre legislação que não esgotaria o tempo, né? Não esgotaria mesmo, porque é muito extenso. Só que por que nós resolvemos tocar nesse assunto agora, nesse momento, né? Porque as legislações, né, como já diria a Aline, são parâmetros, né, que a gente tem, que a gente pode utilizar, são documentos importantíssimos na execução dos nossos trabalhos. Então, assim, muitas vezes, vários profissionais que são contratados, que entram numa determinada unidade, a primeira coisa que ele quer aprender é a rotina do local, o que ele tem que fazer, né? E hoje nós estamos aqui para dizer para você que mesmo antes de você entrar e começar a executar a sua rotina, você pode estudar sobre quais são as legislações que regem aquele seu ambiente de trabalho, porque você já pode chegar lá com um embasamento. Não é simplesmente um embasamento científico, é um embasamento da regulação, né? Porque a gente vai falar um pouco sobre essa questão das regulações. Então, as leis, elas são fundamentais. E se a gente for considerar, olha só, todas as áreas de atuação do técnico, as áreas de atuação do técnico em nutrição, elas estão todas colocadas em uma resolução que foi publicada pelo Conselho Federal de Nutricionistas. Então, hoje o Conselho, ele reconhece o técnico em nutrição como um profissional, né? E, de fato, existe esse reconhecimento profissional. E é ele quem determina todas as atividades de atuação desse profissional. Então, as nossas atividades já estão pautadas em uma lei, em uma resolução. Por isso que, assim, não precisa ter dúvida. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, tá tudo escrito, né? A gente, às vezes, recebe tantos questionamentos dos técnicos em nutrição, dizendo, eu posso isso, eu posso aquilo, tudo que você pode, tá lá na resolução do CFM 605. E ela é quente, né? Ela é recente. Então, assim, isso é legal. É legal vocês entenderem que muitas dúvidas que vocês têm, elas podem ser tiradas lendo uma legislação, interpretando uma legislação, para que ela possa ser colocada realmente em prática. Então, citando um pouco essas áreas de atuação, então a gente sabe de duas áreas muito distintas, né, que é a clínica e a produção de alimentos, são duas áreas muito distintas. E essa nova resolução, a gente veio aí com áreas específicas dentro da saúde pública, na indústria de alimentos. Então,
olha só, o leque de atuação profissional do técnico em nutrição, ele aumentou mais ainda. E eu digo para vocês, não vai ficar só por aqui não. A tendência é sempre aumentando, né? Porque o que a gente tem visto hoje na área de alimentação e nutrição é que a população, cada dia que passa, está mais exigente. Então, essas exigências, elas vão demandando mais atividades da gente, né? Então, assim, solicitação de profissionais no mercado de trabalho e assim por aí vai. Agora, a gente vai entrar um pouco nesse ponto das legislações sanitárias, né? Então, hoje, nós não podemos deixar de considerar que a área de produção de alimentos é a área praticamente que mais emprega o técnico em nutrição, né? Então, a produção de alimentos, em todo local a gente tem, né? Se produz alimento porque as pessoas precisam comer. Então, essa área é uma área que demanda muito de profissionais técnicos em nutrição, nutricionistas e assim vai. Então, por isso nós vamos falar um pouco e dar um pouco mais ênfase nas legislações sanitárias. Agora, também é válido a gente entender que áreas como, por exemplo, indústrias em determinadas regiões do país também tem demandado muito desse profissional técnico em nutrição, né? Então, assim, hoje na região que nós estamos, aqui no Centro-Oeste, ainda assim, no Distrito Federal, ainda nós temos uma área que está começando a receber um certo incentivo e crescer um pouco, mas nós não somos polos industriais, nada disso. Então, a gente sabe, assim, região, né, Minas Gerais, São Paulo, enfim, existem dados mais concretos, né, de técnicos em nutrição que trabalham aí na indústria. Então, nós escolhemos esse tema das legislações sanitárias, né, porque a gente, de fato, a gente vê uma relevância muito grande e um técnico para se desenvolver profissionalmente, ele é necessário, né, que ele entenda a questão das boas práticas, que ele entenda o que hoje a legislação está exigindo, né? Então, um profissional que entra no mercado de trabalho com todas essas leis ali, né, afinco ali, bem afiados com as leis, eles realmente têm um diferencial. Quando você vai passar por um processo de entrevista e que a pessoa acaba vendo isso, então, assim, por quê? Porque é muito importante, são muito importantes as legislações sanitárias, né? E a Karina e a Aline, como trabalham com isso, assim, e é o dia a dia delas dentro da área de produção de alimentos, dentro da parte de educação e tudo mais. Então, a Karina vai falar um pouco sobre essa importância, né, Karina? Porque hoje a gente percebe, de fato, como um diferencial para esse técnico de nutrição. Então, Camila, é bem bacana a gente iniciar, né, falando aí sobre as legislações, porque também é um dos nossos valores, né, dentro da IBT Nutri, a gente falar da ética. E foi justamente isso que você falou. O que é que o técnico pode fazer? Hoje, o maior índice de questionamento desse técnico é se ele pode fazer um manual, se ele pode ter algum tipo de azulejo diferenciado, se ele pode estar colcolocando qual prazo de validade que ele coloca. Então, o que acontece no âmbito geral é que a gente tem uma legislação que ela vai abarcar de forma nacional e tem aquelas que nem sempre elas vão ser bem detalhadas, né? Elas não vão te dar um direcionamento específico e para isso existem algumas legislações que vão estar sendo mais sucintas, que são as municipais, que são as regionais. E quando a gente pega nessa questão dessa nossa longa caminhada, né, desde quando veio a importância aí de surgir as boas práticas, antigamente a gente observava que era muito importante o profissional ele ter agilidade e ele ter uma eficiência. E dentro das boas práticas já se observou, devido tantos índices de contaminações, tantas resoluções, tantas fiscalizações dos órgãos competentes, que hoje isso não é a importância primordial. O importante hoje é a gente ter um profissional que ele seja empenhado na conduta ética, naquilo que realmente a legislação ela vai estar colocando aí para a gente, né? Então, a gente tem todo um embasamento teórico daquilo que é ou não é permitido. E se não está
se está escrito, é o que realmente a gente vai estar levando dentro dessa conduta. E baseado aí, né, em índice, tanto pela Organização Mundial, tanto pelo Ministério da Saúde, a gente vê o tanto de mortes que a gente tinha ocasionados por diarreia, por vômitos, e a gente via que o ponto inicial, a base disso, era por conta de alimentos contaminados, o uso de água imprópria, água que não era potável. Então, se adotou a questão das boas práticas para que realmente a gente entregasse um alimento totalmente seguro ao nosso consumidor, desde o campo, passando por toda a cadeia produtiva e entregar de fato ao nosso consumidor um alimento seguro. E quando a gente pensa nesse alimento seguro, eu preciso deixar muito claro que esse alimento ele vai ser seguro até 3 dias após o consumo desse alimento pelo nosso consumidor. E como que eu posso estar garantindo isso? Através do campo, através do transporte, através do fluxo de produção. E eu preciso encarar que toda essa minha linha de cadeia produtiva, ela vai estar utilizada no tipo de material, no tipo de produto químico, no produto como que ele foi adquirido, no transporte, e é isso que vai fazer com que a gente coloque tanto a minha cadeia produtiva dentro dessas boas práticas, evitando inclusive o prejuízo de uma forma sustentável e legalizada. Porque quando a gente fala em evitar o prejuízo, eu não posso, só porque eu tenho um produto ali que ele aparentemente vai estar estragado, vencido, e eu utilizar para falar que eu vou estar minimizando o meu custo. E não é isso que a gente vê, né? Então, a gente precisa saber que eu vou estar acompanhando essa minha empresa desde a sua base de fundação até ele comercializar o produto. E muitas vezes, né, Aline, a gente vê que hoje algumas indústrias e algumas empresas, e eu acredito que você tenha bastante experiência nisso, que a gente sabe que a empresa ela não nasce do chão. Às vezes ela vai pegar um prédio que era antigo, adaptar todinho, uma realidade assim terrível, que não tem fluxo, não tem aquela preocupação inicial daquela instalação e começa de uma maneira bem precária. Muitas das vezes começa a produzir um produto terrível, com a qualidade baixíssima, começa a dar um monte de problemas, intoxicações, e a pessoa não tem parâmetro. Aí quando ela começa a ver que está dando tanto problema, a venda começa a cair, começa a ter aquele tanto problema, aí que vai procurar um profissional capacitado para estar ajudando. E aí que entra muitas vezes o técnico de nutrição para ajudar esse profissional, né? Esse dono dessa empresa que investiu tanto e precisa desse conhecimento técnico para ajudar a alavancar a sua produção e melhorar suas boas práticas. Porque antigamente você ter boas práticas na sua indústria de alimentos era um diferencial, nossa, tem boas práticas naquela empresa. Hoje em dia não mais. Boas práticas é o piso. É o mínimo que ele pode ter, é boas práticas. É saber ter um controle de qualidade desde o dia que tem as suas instalações, iniciou a sua instalação, até a sua venda. É uma obrigatoriedade, né? E o que é legal, assim, isso vocês estão falando, e eu estou puxando um pouco o gancho para essa questão da educacional. Por quê? Porque muitos de vocês... alguns estão hoje estudando, se formando, outros já têm muitos anos que se formaram, né? Então, assim, acaba que muitos aprenderam aquelas boas práticas, as legislações são muito dinâmicas, elas estão o tempo inteiro sendo atualizadas, então assim, novos decretos, novas leis, enfim, leis que saem para complementar outras, e aí, nesse momento, a gente tem que entender que não adianta a gente ficar preso naquele amadorismo, né? Daquela aulinha que você aprendeu em PowerPoint lá no dia que você, né, que você se formou. E aí, é claro, eu sei que tem muito curso bom, muita coisa legal. Os professores dão sempre o máximo deles, né? Tentando trazer aquilo que é o melhor. Só que é assim, você se formou, passou um ano, você já está desatualizado. Legislação é uma coisa muito dinâmica. Exatamente. Vem outra. Isso. E o mais triste ainda até da gente encarar sobre isso é que muitas legislações elas vão surgir em decorrência de uma contaminação, em decorrência de um surto. Quantas vezes alguma morte pode ter surgido ou não? A gente sabe disso de uma das resoluções das bebidas, né?
que foi ocasionada pelo índice de doença de Chagas que estava dando. Então, como que é que a gente poderia estar freando? Então, surgiu uma nova legislação para que a gente tivesse o controle da onde estava vindo o açaí, da onde que estava saindo o caldo de cana, porque é sabido que a questão da doença de Chagas, ela vinha de casa de pau a pique. Como que está tendo esse número maior? Então, você também, e é o que as meninas estão colocando, que saúde é um termo que ele não vai ser fixo, ele muda constantemente. Então, baseado nesses estudos epidemiológicos, de ver o crescimento da doença de Chagas, foi necessário uma nova resolução. E como é que você fica sabendo disso se você não pega a base do conhecimento todo da saúde? E aí, é claro, né? A gente não pode deixar de falar. Então, ser um profissional eficiente e ágil, né, deixou de ser um diferencial para ser uma obrigatoriedade. Porque hoje, quando você pega uma contratação, né, você vai contratar um profissional e tem a publicação da contratação, a pessoa quer que você tenha experiência, né? A empresa quer que você tenha determinados perfis que muitas vezes talvez você nem aprendeu a desenvolvês, né? E aqui na IBT Nutri a gente vai falar disso para vocês também, porque são perfis que precisam ser desenvolvidos. E assim, não é difícil, né? Não é difícil. Adaptações. Exatamente, é uma questão de adaptação, né? A mesma coisa é com a lei também. Além que o perfil da pessoa tem a ver com a lei. Porque às vezes a pessoa chega em um determinado local, a lei fala isso, o espaço vai estar daquele jeito. A gente vai ajudar também naquela adaptação, que é um dos temas hoje. E a tradução, né, Aline? Porque às vezes, até para você traduzir o que está ali, é a gente entender as entrelinhas, né? Então, é tudo muito verdade, né? Isso que a gente está falando sobre essa questão da atualização, de estar realmente buscando algo que seja novo, algo que complemente aquilo que você aprendeu quando você fez o curso. Enfim, hoje a sua aula, hoje o professor vai dar aula de legislação, amanhã ele está saindo, depois de amanhã já saiu uma nova lei. Então, de fato, né? Nós temos que ser eficazes, né? A gente precisa ter agilidade, né? A gente precisa ser rápido, então tem que ter essa rapidez mesmo. E agora, nós vamos falar, né? Entrando no assunto legislações, nós não temos como pular, né? Essa parte um pouco de um breve histórico. Como é que tudo isso aconteceu no Brasil, né? Então, o que é legal a gente entender? Então, tudo começou com o Códex Alimentários, né? O fundo, que na verdade foi criado pelo Fundo das Nações Unidas, né? Para Alimentação e Agricultura, e pela Organização Mundial da Saúde. E aí, essa base do Códex Alimentares que foi criando todo o escopo de legislação no Brasil. Então, pessoal, isso que a gente estava falando é de fato de muita importância, de suma importância para o desenvolvimento do técnico em nutrição, né? É a gente sair um pouco da nossa zona de conforto, é a gente saber que naquele momento que você concluiu o seu curso, e às vezes não precisa nem concluir, tem gente que lá no primeiro semestre viu um determinado assunto sobre legislações e que hoje já existem outras legislações que estão sendo complementadas, né? E assim, para que a gente possa também ter mais ou menos uma ideia, porque agora a gente entra no ponto das legislações sanitárias, é importante a gente falar, né, dar um breve histórico sobre como que isso começou no Brasil, né? Então a Karina falou aí de várias exigências que foram feitas justamente por conta de doenças que começaram, né, a aparecer, sabendo que elas eram veiculadas por alimentos, né? Pela falta das boas práticas. Então, foi com o Códex Alimentários que tudo se deu início, né, Karina? E, inclusive, tem a primeira lei, que foi a 14... que aí baseado na questão do Códex, ele criou-se o comitê de higiene e aí saiu para a gente poder aplicar, implantar o APPCC, que é até importante a gente mencionar o APPCC, que ele vem, que é análise,
dos perigos e pontos críticos de controle. Ele vai analisar toda a cadeia produtiva e analisando se aquele ponto, que a gente sabe que nem sempre essa cadeia, né, Aline, ela vai ser 100% eficaz. Então, ele vai me fornecer um perigo ou não? Criou-se para isso a questão do comitê e para poder implantar o APPCC, o Ministério da Saúde lançou a primeira portaria no ano de 93, que é a 1428. O nosso maior marco dentro das legislações no Brasil é a questão da RDC 216, que nasceu aí em 2004. Então, daí a gente vê até o tempo de 93 para sair a nossa primeira portaria e o nosso marco no Brasil como uma lei nacional sair em 2004, olha o tempo que a gente teve, né, em relação sem às legislação leis. nenhuma, né? Exatamente. Exatamente. E quantos problemas aconteceram. E quantas né? mortes não tiveram? Quando a gente pensa, hoje a gente vai falar de outros índices de morte, câncer, ataque cardíaco, mas as nossas primeiras era diarreia. A gente pensar hoje que a maior parte da população, tanto os grupos mais vulneráveis, né, tanto crianças quanto idosos, morriam muito de diarreia e vômitos. E aí as maiores causas eram justamente em cima das boas práticas que não tinha. Então, para isso, o Ministério da Saúde criou uma forma, né, uma portaria para ser mais imediato, mais rápido, para poder aplicar o APPCC. E é até bacana a gente falar do APPCC, porque se a gente for ver por história, era do pessoal que estava na NASA. Então, dava-se errado, é uma viagem bem cara, né, pra gente poder ir para a Lua, E ter uma diarreia na Lua. e voltar por causa de uma diarreia. Então, deu tão certo essa questão do APPCC que o Ministério da Saúde ele quis copiar, porque eram frustrantes essas idas para a Lua por conta da diarreia. Então, deu tão certo isso que o Ministério copiou e a nossa maior lei, ela nasceu anos depois, como marco no Brasil. E pareado com isso, né? Pareado com a RDC, entrou a CVS 5, né? A 5. Primeiro veio a 6, que é do ano de 2098, se eu não me engano. De 99, né? 99. Aí, em 2013, atualizaram e criaram a CVS 5, mas essa, lembrando, é do estado de São Paulo, tá? E aí, lembrando mais ainda que essa de estado de São Paulo, ela vem se aliar com a 216 de 2004, para que ela pudesse ser, de fato, o parâmetro para a gente aplicar as boas práticas. E é válido considerar que como a RDC, ela não tinha, a RDC 216, ela não tem um roteiro de inspeção, então muitos profissionais utilizavam a CVS 5, porque nela tinha um roteiro de inspeção que já... E utilizavam muitas vezes até a 275. Utilizava muito a 275, que no caso é de indústria, mas porém, como ela tem um checklist muito bom e completo, utilizava-se ela até antes de 2004. Só que lembrando que ela é de indústria. Podemos utilizar alguns parâmetros dela? Sim, mas lembrando que ela não serve para todo o serviço de alimentação, e sim mais para a indústria de alimentos. Então, recapitulando, acima de todos nós temos a 216, que é a nossa maior, a nossa nacional, é ela que a gente vai seguir. Tá com dúvida em alguma coisa, como é que tem que ser uma parede, ela não falou nada, nós vamos para as outras legislações. A gente tem que saber qual que é do nosso estado. No caso de Brasília, a gente tem a N16. No caso de São Paulo, temos a CVS 5. Tem uma municipal em São Paulo que é 2619, que ela é maravilhosa, fantástico. Marquem aí, 2619. Vale a pena ler ela, ela é extensa, mas ela é muito boa. Ela é bem detalhada, como se fosse um livro de consulta. Rege para sua cidade? Não, ela não rege, mas ela te dá parâmetros e métodos diferentes de como realizar determinadas atividades que você está com dúvida. Porque as legislações elas são muito vagas nas suas frases, então a gente às vezes se perde como que eu devo fazer. Então é importante pegar outras. E é bacana, Aline, você tá falando isso, porque foi aquela nossa fala inicial que a gente teve, né? Que é difícil a leitura se você não entende de lei, a gente até acaba muito falando isso para os meus alunos, que a gente parece saindo como advogado, né? Então, umas palavras muito difíceis, como o que é o material íntegro, impermeável, e essas outras leis, elas vêm como se fosse uma tradução. Então, ela vem colocando isso de uma forma bem detalhada. E é justamente isso que as meninas acabaram de colocar, é muita lei. Né? Por onde é que eu vou seguir? Tem a CVS, tem a portaria, tem o Ministério, tem a resolução, e é o que a Aline acabou de falar. A gente precisa seguir a RDC 216 e depois, ao longo da caminhada, e dependendo da sua especificidade, onde você vai entrar,
a gente vem pegando apoio das outras legislações. E é isso que a Camila vai até, inclusive, colocar aqui para a gente poder citar alguns exemplos, né, até dentro da nossa prática. Porque eu acho que, acima de qualquer outra lei, o que vai contar muito é a questão da prática. Porque, às vezes, a gente só aprende errando. Eu acho que não tem como você aprender acertando. O erro faz com que a gente busque desesperadamente qual a legislação que vai me falar isso de forma prática, né? É buscar acertar. Né? Exatamente. E é legal, gente, olha só, a gente também entender que esse assunto não se esgota, né? Assim, não se esgota, a gente poderia estar aqui falando durante muito tempo mesmo, é uma discussão que, como, né, diria minha avó, dá muito pano para manga. Então, assim, vale também, é válido ressaltar que nós temos que aos poucos ir criando critérios, né? Até critérios para que a gente possa ir organizando as nossas atividades, o nosso desenvolvimento profissional. Então, tudo parte de uma base. É claro que muitas vezes você vai trabalhar com uma necessidade específica. Às vezes você está trabalhando aí com um produto específico, um sushi, e de repente você não tem ali o controle de temperatura, mas você sabe que em algum estado foi feita uma legislação que te dá esse parâmetro que você pode estar utilizando. Mas como adivinhar onde vai ter isso? Então, por isso tem nós para ajudar. Fique conosco. Então, gente, olha só. Então, nós vamos, né, pontuar alguns pré-requisitos, né? E a gente vai falar isso dentro das legislações sanitárias. E o primeiro ponto a ser considerado é a construção de layouts. Então, assim, justamente essa questão dos fluxos de produção tem tudo a ver dentro dessa construção desse layout. E aí eu vou deixar com as nossas especialistas maravilhosas, né, Aline e Karina, que elas têm uma pegada boa nesse sentido para estar explicando um pouco melhor para vocês. E é bacana quando a gente fala de layout, porque o layout ele vai ser o desenho da sua empresa, né, da sua produção. Se ele é quadrado, se ele é retângulo, qual que é a melhor forma da gente de ter o dimensionamento desses meus equipamentos. Até quando a gente pensa numa cozinha doméstica. Quando você tem uma casa, a sua cozinha é maior. Automaticamente, os seus equipamentos também serão maiores, né? Se você tem um apartamento e a cozinha é menor, o seu fogão, por exemplo, não pode ser de 6, 8 bocas. E eu vejo assim, o mais importante também dentro do layout é a gente identificar os tipos de fluxo, né, Aline? Eu acho que você já deve ter passado por essas dificuldades. Muito. Uma vez eu peguei um cliente que eu cheguei lá, era uma produção de salgados. Aí eu cheguei lá, o fluxo todo difuso. Aí, perdendo-se muito tempo com aquilo. Aí, o lugar de assar era de um lado, de bater a massa era do outro. Aí eu falei, não, vamos parar tudo. Primeiro, a gente mediu a cozinha toda. Você tem projeto? Tem, não tem? Então, vamos criar. A gente mede toda a cozinha. Mas você é nutricionista? Sou. Barra arquiteto, barra cozinheiro, barra auxiliar. Nós vamos lá analisar esse layout. A gente precisa parar, tem hora, e ver essa necessidade. Então, o que nós fizemos? Da onde sai o alimento? O alimento chega, vai para o estoque. Do estoque, ele tem que entrar para dentro dessa área de produção. Entrou na área de produção, para onde que ele vai? É para pré-pesagem? Depois, vai para as maceiras. Da maceira, vai para o cilindro. Do cilindro, vai para o recheio. Do recheio, vai assar. Do assar, vai para embalar. De embalar, vai para os freezer, para as câmaras frias. Você está vendo? Teve todo um fluxo e não estava seguindo esse fluxo. Ora o produto saía de lugar, ia para outro, depois cruzava com outro, né? Cheio de cruzamento, perdia-se muito tempo, perdia-se muita matéria-prima, o local era pequeno, desorganizado. Então, assim, a gente tem que seguir um fluxo, a gente tem que saber como funciona aquilo e montar esse fluxo. Aí você fala assim, mas é difícil, é caro. Não é. O máximo que ele teve que fazer foi arrumar mais extensões apropriadas para mudar os freezer dele meio de local. E é engraçado, Aline, você falando isso, e a gente até quando tem a prática, você já vai fazendo um filme na sua cabeça, né? Do cara saindo com a massa pegando aqui na mão, pingando, porque ele tem que se deslocar, e vem o outro com a tábua assada, e aquele desvia para não poder bater, então é esse até o tipo de prejuízo causa que a gente acidente, tem. Exatamente. O funcionário é afastado, ele queimou, olha o rolo que isso vai dando, gente. E acaba que isso vira até um outro item depois pra gente discutir, porque vira um acidente de trabalho.
E aí acaba sendo responsabilizado a empresa e podendo, dependendo do tipo de acidente, ele pagar aí indenizações imensas, né? E é até bacana também, além desse fluxo, que a gente vai ver que não vai gastar dinheiro, que é ordem mesmo, né, da onde cada equipamento vai estar. Uma das minhas maiores experiências foi que o dono da empresa foi comprar uma bancada, porque ele achava que tinha que colocar ali, e ele pegou e comprou uma bancada de 4 metros, totalmente no mármore. Né? A pedra era linda, impecável, caríssima. Na primeira visita da vigilância sanitária, ela falou que a bancada não poderia. E aí a argumentação que a própria vigilância usou era que é o primeiro item da RDC 216, que o material tem que ser liso, impermeável, íntegro. E o mármore ele não é impermeável, embora ele não estivesse quebrado, ele não tivesse trincado. E aí ele tinha que substituir aquela mesa cara por uma bancada de inox, né? O mármore é todo cheio de fresta. Por mais que não seja a olho nu você conseguir ver, mas ele é cheio de fresta. Então, corre o risco de ir formando ali até biofilmes, né? Que são bactérias que vão se acumulando e causar uma contaminação daquele alimento que é manipulado ali em cima. Dificulta a higienização. Então, realmente tem que pensar. E o interessante é assim, esse é um pré-requisito importante quando se fala de legislações sanitárias, né? Então, já pensou, você técnico em nutrição, quando você entra dentro de uma unidade, já ter a ideia desse diferencial, né? Do fluxo de produção, já entrou, já faz uma análise de tudo. Então, assim, isso é um ponto, né? Onde a gente, de fato, quer estar desenvolvendo em vocês. E aí, é claro, a gente não vai aqui detalhar tudo sobre fluxo, né? Falar sobre layouts e tudo mais. A gente vai ter momentos que a gente vai estar falando isso para vocês. E agora a gente vai entrar no segundo pré-requisito, né? Que na verdade é o suprimento de água, de energia e outros suprimentos dentro das unidades, que é um ponto que nós temos que estar atentos, né? E aí, Aline? Uma experiência que eu tenho muito relacionada à água é a questão da higienização da caixa d'água. Por quê? Essa higienização dessa caixa d'água ela tem que ocorrer a cada 6 meses. Só que muitas empresas não têm esse prazo anotado, planilhado, e é um controle que eu gosto muito que seja feito. Que dia que foi lavado, qual que é o POP, quais são os métodos que a gente vai seguir para fazer essa higienização, que dia que ela vai ser, porque eu tenho que esvaziar essa minha caixa, e às vezes as empresas têm dificuldade em parar toda essa produção e fazer essa higienização. Ou marca um outro horário, um horário noturno, ou marca um dia que vai estar fechado, algum feriado que não vai abrir o estabelecimento, mas ela tem que ser feita. E aí, Aline, é aquilo que a gente estava até falando, né? Que muitas empresas, quando elas vão de fato abrir a questão da produção, eram em prédios antigos. Né? A minha experiência é que a caixa d'água, ela não era em cima da empresa, ela era tipo como se fosse num sótão, e não tinha como tirar a caixa d'água na época que teve a substituição daquela caixa de amianto. Então, como que eu vou tirar uma caixa d'água que ela está em um sótão? Não tinha como tirar por cima, não tinha como tirar por baixo, não sei como que eles fizeram essa caixa d'água. E a alternativa que a gente fez foi, na época, né, eu acredito que até hoje ainda tenha, era uma espécie de uma camisinha, né, que eles colocam para revestimento dessa caixa. Porque o importante é que a água, ela não entre em contato com substância química. E a caixa d'água ela foi trocada por conta da liberação do amianto, que a gente sabe que a longo prazo, mais uma vez reforçando essa questão de atualização de doenças, esse amianto consumido a longo prazo, ele causava o câncer. Então, comprou-se esse plástico para poder revertir toda a questão dessa água, para ela não poder estar entrando em caixa d'água. Então, a gente vê que é realmente necessário essas atualizações. E um ponto que, além da água, que a gente não pode deixar de considerar, né, é justamente a questão do ar, porque assim, a troca de ar dentro de uma unidade de produção, dentro de uma indústria e tudo mais, por quê? Porque quantas e quantas unidades a gente percebe que o sistema de exaustão é péssimo, né? Que a renovação do ar é péssimo. Então, assim, são pontos que a gente tem que ficar atento e ver qual que é a melhor forma da gente conseguir resolver determinados problemas.
É claro que a gente acaba esbarrando em situações como, por exemplo, o custo, né? O empresário muitas vezes não quer investir, né, em determinados pontos que são importantes, né? Mas cabe a nós estar utilizando as legislações, ter argumentos, né? Por quê? Porque a gente minimiza muito os riscos, né, dentro da produção. E é bacana a gente pensar também que nem sempre a gente tem que seguir ao pé da letra o que a legislação fala. Ah, a bancada está errada, eu tenho que comprar uma de inox grande, cara. Não é isso. A gente precisa, e foi o que a Camila acabou de falar, a gente também precisa ser flexível, porque para o dono, para o proprietário, isso sai caro. O importante é eu analisar a minha cadeia produtiva final. Eu analisando e aplicando o APPCC, né, analisando os perigos, ela vai me causar algum tipo de contaminação no final? E aí é o que a gente faz, a análise, por exemplo. Eu não precisei trocar a minha caixa d'água, eu criei, aí eu fui eficaz, eu fui eficiente e criei uma alternativa que não fosse me levar a uma questão de uma contaminação alimentar. É muito bom você ter falado isso, que me veio uma coisa à mente que eu acho até legal a gente colocar aqui. Você fala assim, você tem que ver se aquilo vai causar alguma doença ou não. Nem, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de atingir temperaturas, por exemplo, em saladas, em buffet de saladas. Por quê? A legislação pede uma temperatura de 10 graus. Só que eu tenho vários clientes que recebem os seus vegetais logo pela manhã, que é colhido pela madrugada, aí chega naquele restaurante, é higienizado, é montado e logo vai para o buffet. A hora que vai tirar a temperatura daquele tomate, daquela alface, ela dá uma temperatura alta, uma temperatura ambiente. Mas me fala, ela está causando algum risco de contaminação naquele local? A legislação me fala que eu tenho que estar a 10 graus, mas ela está causando? Não, mas eu tenho que provar que eu tive um procedimento anterior àquilo, que eu soube receber, que eu soube higienizar, que eu soube armazenar e que eu tive aquele cuidado. Então, nem sempre a gente tem que analisar a legislação bem ao pé da letra. Porque uma coisa é você não armazenar bem aquele produto e comprometer a qualidade. Outra coisa é você saber como foi feito tudo aquilo e dar um alimento... Eu acho muito mais saudável comer uma alface que acabou de vir do campo a 3, 4 horas da tarde do que uma alface na geladeira ali há semanas e sabe Deus como está sendo, né? E é bacana a gente também reforçar mais uma vez que muitos às vezes não têm emprego porque o próprio proprietário fala que a gente é caro, né? Troca a lixeira, troca isso, faz aquilo. Então a gente precisa também enxergar esse outro lado do proprietário, né? Porque as coisas são caras. A gente precisa, o objetivo principal é, ao final, o produto está isento de perigos, então tá ok. Esse profissional, quando ele vai entrar dentro desse serviço de alimentação, ele tem que estar pensando como o proprietário. Ele tem que ter uma cabeça do proprietário. Se eu fizer de maneira X, ele vai gastar tanto. Se eu fizer de maneira Y, vai gastar tanto. E dar alternativas baratas e viáveis. Porque alternativas caras, viáveis, tem N. Então você tem que analisar qual que é mais em conta e que vai ser viável aquele dono do estabelecimento. Não, você vai quebrar ele vai fechar e acabou. É interessante, assim, só dar um exemplo rápido aqui. Você tem a legislação que exige um material que seja liso e permeável, mas ele não está dizendo que tem que ser exatamente aquele produto em si, né? Caro. É caro, exatamente. As soluções que o mercado te dá, seja de piso, seja de revestimento de parede, o exemplo é revestimento de bancadas. parede, né? Muita gente fala, ele tem que ser liso, lavável. Mas eu vou pôr azulejo, tá caro. Gente, não existe tinta que é lavável, lisa, impermeável. Então compra uma tinta de melhor qualidade e põe. Aí é pode, gente, não precisa de investir em azulejo que vai ser muito caro. Então tem alternativas que a gente pode dar a essas pessoas para fazer de uma maneira correta. E aí a gente entra agora no terceiro pré-requisito, né, que é justamente o serviço de suporte que inclui descarte de resíduos, né, enfim, a própria caixa de gordura, né, esgoto, enfim. Então, esse é um ponto que a gente tem que tocar também, né, até porque é um ponto crítico com relação à questão das contaminações, né, Karina? Voltando de novo nessa questão de prédios antigos, né? A minha maior dificuldade era que a minha caixa de gordura ela era no meio da cozinha. Então, você acaba confiando, a gente construiu a questão do POP, e eu confiei que meu auxiliar de limpeza ele estava fazendo semanalmente,
Ele não fez e a caixa transbordou no meio da cozinha. E quando transborda, é gordura, sujeira para todo lado. E no meio da produção. E no meio da produção. E aí, como que a gente faz agora com esse rejeito que está ali? Tem que parar a produção toda. E isso é um atraso. Porque, dependendo do tipo de preparo que eu estou fazendo, eu não posso dar tempo para massa. Eu não posso dar tempo no ponto do fogão, enfim. Então, essa foi uma das minhas maiores dificuldades que eu tive em relação a prédio antigo. Já teve algo assim, Aline? Nossa, demais. Que nem a questão, por exemplo, o descarte de óleo, né? Que as pessoas vão fazendo fritura, acumulando aquele tanto de óleo, muitas vezes jogava pelo esgoto, joga na terra, guarda para fazer sabão também. Pode guardar para fazer sabão, desde que não use aquele sabão ali dentro, pode ficar à vontade, vender o sabão, só não usa dentro da minha cozinha, por favor. Então, assim, o importante é que hoje existem empresas que recolhem esse óleo utilizado e eles fazem biodiesel, se eu não me engano, e de troca eles ainda dão para você caixa de detergente. Então, assim, olha que alternativa maravilhosa. Você acabou com aquele óleo, você eliminou o problema que você tinha e ainda ganhou detergente. Então, tem soluções muito viáveis. E a gente pensa até hoje, acho que em pleno século XXI a gente está falando de sustentabilidade e é todo mundo ajudando todo mundo. E eu acho bem bacana, Aline, essa questão da troca, porque eu já trabalhei muito assim com a empresa fornecendo pra gente a questão do detergente e eu pedia sempre para que fosse líquido, porque antes eles entregavam em barra. E esse detergente líquido, é claro que a gente vai entrar numa outra esfera, porque ele também precisa ser registrado, até para a gente não estar colocando esses produtos químicos com a quantidade de soda cáustica muito elevada, para ele não se tornar um perigo. Mas eu utilizava esse detergente para eu lavar a entrada, a calçada, para eu poder lavar a minha área de recebimento, aonde eu não tinha contato com o meu alimento. Então, existem técnicas que a gente pode estar utilizando para economizar para o próprio empresário, né? Para o próprio proprietário. E o próprio, assim, isso é legal, né? A gente está falando porque esse profissional, ele pode estar trazendo soluções, né? Porque o que a gente mais tem na produção, né, são problemas, são situações que vão surgindo no dia a dia, né? Se a gente for levar em consideração o próprio lixo, né? Lixo, recolhimento de lixo, lixeira, isso já dá muito assunto dentro de uma produção e nós, profissionais, né, da área de nutrição, que estamos dentro da produção de alimentos, a gente tem que estar atento a esse ponto. E é bacana, Camila, você tocar nessa questão do lixo, porque hoje, atualmente, na empresa que eu presto a consultoria, antigamente o lixo todo era descartado, caixa de papelão, e a gente mexe muito com o descartável. E hoje, qual que foi a ideia que a gente colocou? De entregar isso nas empresas que fazem o processo de reciclagem e todo o dinheiro que é convertido, ele vira o 14º do funcionário, não volta para a empresa. Então, além de eu estimular o meu funcionário a ele guardar o lixo de uma forma adequada, essa produtividade dele gera um dinheiro a mais. E isso eu acho que não tem motivação melhor, né, do que a gente gerar, no final, aí um 14º. Legal ideia, gostei. E eu vou até pegar o gancho, né, dessa questão do desenvolvimento profissional do técnico em nutrição, porque assim, nós não queremos um técnico em nutrição, não é? Eu falo aqui nós, mas assim, o próprio mercado de trabalho não quer um técnico em nutrição mecanizado, não quer um técnico em nutrição sem soluções, né? Ele quer um técnico em nutrição dinâmico, ágil, com efetividade nas suas ações, né? Ele tem que se entender parte do processo, né? Então, assim, é uma equipe, faz parte de uma equipe, não é um fazedor de determinadas atividades ou rotina ou algo mecanizado. Um preenchedor de planilha, não é isso? Não é mesmo. Então, esse técnico em nutrição, ele pode sair, por exemplo, de um técnico de produção para um gerente de produção, sim, né? Sim. Dentro de várias unidades, como a gente tem vários técnicos que a gente hoje vê que estão ocupando o cargo de gerente de produção dentro dessas unidades. Eu já vi técnicos, né, que se envolveu tanto naquele negócio onde ele estava, que aí tinha um sócio saindo, aí o proprietário virou para esse técnico e falou assim, eu tô precisando de alguém aqui, quanto que você tem para me ajudar? Aí ele falou assim, eu tenho uma reservinha de X. Ele falou assim, eu te dou 10, 15% da empresa, quer vir? E chamou para ser o sócio dele lá, porque
porque ele viu que Olha aquela que pessoa se legal. dedicou tanto, era o primeiro a chegar, era o último a ir e gostava do que fazia. O cara pensou, vem comigo, eu preciso de uma pessoa assim para ser meu sócio. Olha só, pessoal, então Tá assim, vendo? é isso que a gente quer trazer aqui na IBT Nutri para vocês, né? É esse diferencial para que vocês possam estar aí no mercado de trabalho conseguindo espaços que nem você acreditava que você poderia alcançar. E aí a gente vai entrar então aqui no quarto ponto de pré-requisito, que é justamente a adequação de equipamentos, a questão da limpeza, acessibilidade para limpeza, manutenção preventiva desses equipamentos. Então, esse é um outro ponto, né, que é importante. É bacana a gente pensar na questão da prevenção e manutenção, né? Então, eu sempre listo os meus equipamentos e quais as empresas que podem estar fornecendo essa questão do reparo. É mais importante a gente sempre pensar na prevenção do que mandar consertar. É porque você se antecipa Exatamente. ao problema, né? Você se antecipa. E muitas vezes, se antecipar, você está evitando prejuízos gigantes. Que nem eu falo, gente, toda semana faz a manutenção nas câmeras frias. Veja como é que está o gás, veja como é que está a vedação da borracha, analisa a temperatura, que já teve casos da pessoa estar querendo assim, cancelar o contrato de prevenção do gás, que todo mês ia lá, repunha e ver como é que estava, e se ele não tivesse feito aquela prevenção, ele tinha perdido uma câmera inteira de matéria-prima, inteira. Então assim, é o barato que vai sair caro depois, então não vale a pena. E fora quando a gente pensa assim, é onde você vai estar observando, eu tenho uma máquina que ele coloca como se ele fosse uma máquina registradora, para botar a data de validade em poções. E essa máquina, ela veio de São Paulo, caríssima, né? Então, para eu poder, quando a máquina quebrou, ela teve que voltar para São Paulo, não tinha jeito e tinha que comprar outra máquina, 50 mil reais. A prevenção, ela sai e continua sendo muito mais barata. Isso a gente vê até em larga escala, quando você vê que um vidro, ele começou a trincar. E aí existe hoje no mercado adesivos, né, que você coloca até em para-brisa de carro, que ele para essa questão desse trincado dele, até evitando aí riscos de cacos de vidro em alimentos, machucar clientes e assim sucessivamente. É engraçado que eu tenho, uma das empresas que eu trabalhei, o balcão, ele soltou aquela parte de inox embaixo, ele fez uma ponta. E aí ninguém observou isso. Uma cliente veio e cortou ali, ela levou 5 pontos. Então, além de eu ter que depois reparar o meu equipamento, eu tive que dar toda a assistência para essa cliente. Aí a questão vem, dependendo do seu cliente, você leva para a rede pública. Dependendo do cliente, você leva para a rede particular. Aí você tem que pagar a consulta, os medicamentos, né? Então, a gente tem que ter cuidado com esses itens, né? E para fechar essa questão da manutenção, né? Assim, porque nós estamos falando de manutenção, mas também a limpeza desses equipamentos, né? Quantos e quantos equipamentos acabam estragando por falta de limpeza, né? Então, assim, utilizar de fato os procedimentos operacionais que são padronizados para que vocês possam estar fazendo também, criando critérios de higienização para esses equipamentos, né? Aumentando a durabilidade, por aí vai, né? Principalmente esses que liberam muita graxa, né? Então a gente sabe que ele realmente precisa de uma constante limpeza ali. Por isso que tem que ter os potes de limpeza, né? Para saber que dia que eu vou limpar, como eu vou limpar, quando, quais são os produtos, qual a diluição daquele meu produto. Não é à toa, são coisas muito importantes que não pode faltar. E que não é que esteja limpo que não vai limpar. É por isso que o POP, ele vem falando que é para limpar na segunda, mesmo que ele não esteja com aquele acúmulo de sujeira, ele tem que ser limpo. Exatamente. E aí agora a gente entra no quinto pré-requisito, né? Dessa questão das legislações sanitárias, das boas práticas, que é a gestão de materiais. Então, assim, a aquisição de materiais, os ingredientes que vão ser utilizados, os produtos químicos que vão ser adquiridos, né? Enfim, para limpeza. Então, aquisições de materiais é um outro ponto que a gente tem que estar bem antenado, né? O item mais importante para a gente, que eu acredito, é conhecer o alimento. A partir do momento que eu conheço o alimento, que eu tenho aquele conhecimento das características organolépticas, eu sei se o produto está próprio ou impróprio para o consumo. E a minha primeira experiência que eu tive foi com linguiça caseira, né? Então, quando eu recebi essa linguiça caseira, ela veio com um saco estufado, com a cor turva e cheio de bolhas por dentro. E aí o entregador ele só te entrega. Cabe você se vai aprovar ou se não vai. E quando eu liguei para a empresa,
a dona, a gerente, não sei, ela virou para mim e falou bem assim, você conhece de linguiça para você poder falar que a minha está imprópria? Aí eu falei, olha, de fato eu não conheço, eu vou ter que confessar isso para você, mas eu vou junto com a vigilância sanitária para eu poder falar, porque o pH, a densidade, o estufamento da embalagem, eu fui dando uma aula para ela, a ponto dela falar, não, olha só, espera só um minutinho. Você deu uma sorte muito grande, porque acabou de chegar aqui um carregamento de linguiças e a gente, como brinde, como cortesia, vai te enviar, não é necessário a gente estar envolvendo aí a vigilância sanitária. Então, se eu não conhecesse realmente da integridade do alimento, como que é a apresentação, eu teria, né, levado esse prejuízo. Eu costumo falar o seguinte, que a gente consegue fazer bons alimentos, né, com matérias-primas boas, mas fazer alimento bom com matéria-prima ruim, a gente não consegue. A gente consegue fazer um alimento ruim com matéria-prima boa, né? Quando aquele cozinheiro é muito ruim, não sabe utilizar de forma adequada. Mas não tem como você fazer um bom alimento, ter um prato magnífico, do jeito que você queria, com todas as características, se aquele ingrediente estiver ruim, gente. Então, assim, todo o processo começa lá no seu fornecedor. Você está analisando o seu fornecedor, você está analisando o seu recebimento, o seu armazenamento, senão você não vai ter um produto final bom. E bom, Aline, é incluir todos os itens. Eu achei um absurdo, porque uma vez eu estava acompanhando uma produção de um bolo, e o cara, a gente chama de pente, a bandejinha com os ovos, né? E aí ele pegava o ovo com a mão só, ele ia quebrando, e eu nunca aprendi essa habilidade, ele quebrava e botava dentro da massa. Só que quando ele foi fazer isso, era uma massa de 10 quilos, que ele tinha usado tanto de fermento, tanto de leite, um monte de ingrediente, e por último ele deixou os ovos. E aí no momento eu questionei para ele como que ele poderia fazer se um dos ovos estivesse podre, né? Já que ele estava jogando ali direto, sem ele separar uma vasilha exclusiva para isso. E ele falou que não, que ele tinha anos de experiência, que ele poderia pegar o ovo na mão e ele ia identificar se esse ovo estava leve, se ele estava mais fosco, e ele automaticamente ele foi colocando. Eram 60 ovos. O último estava podre. E aí ele falou que a culpa era minha, que eu que tinha jogado essa praga. Eu falei assim, tá, e agora? O problema tá aí, o ovo foi podre, como que a gente vai fazer? Ele, não se preocupa. A gente tira aqui essa parte que tá podre, e aí a gente joga essência de baunilha para poder tirar o gosto. Eu não tinha palavras para poder falar o que ia, se estava certo, se estava errado. E ele fazendo numa naturalidade, ele falou, uai, mas por que você está assustada? Aí eu falei, nossa, mas aí tem um monte de bactérias. Aí ele falou, mas não vai pro fogo a 330 graus? Não vai matar a sua bactéria? E o gosto eu tirei através da essência. Então a gente tem que ter muito cuidado que existem algumas bactérias que elas são esporuladas. Ou seja, elas vão criar toxinas que, independente do grau, não vai matar. Então, como que a gente pode garantir que aquela bactéria que estava ali presente, ela não é uma bactéria esporulada que vai estar liberando essa quantidade de toxina? E aí, embora não tenha o sabor do podre, eu tenho o risco de uma contaminação potencial. Joga fora o bolo e faz ele pagar os ingredientes. Né? Exatamente. Não, isso na minha frente. E se ele fez isso na minha frente, senhora, ele já estava acostumado a fazer isso. Ele não por teve trás, uma né? ideia faraônica naquele momento, né? Não. Ai, gente, é muito legal, né? A gente tá falando sobre tudo isso. E aí a gente entra num pré-requisito, num outro pré-requisito, que são as medidas de prevenção de contaminação cruzada. Né? A gente acabou entrando um pouco no assunto quando falou de layout, né? Uhum. Mas aí nós estamos falando também do manipulador, né? Que é o nosso calcanhar de Aquiles. A contaminação cruzada é um problema que eu tenho muito. Ainda mais se tratando, por exemplo, de cozinhas de shopping, onde a cozinha é muito pequena e a gente tem poucas bancadas, a gente tem muita dificuldade em estar exercendo alguns fluxos lineares naquele local. Uma dica que eu gosto muito é de fazer uma barreira técnica, que eu chamo, que é o quê? Vamos supor que dentro da minha área de produção eu tenho uma única pia. Quando eu falo de uma única pia, eu estou me referindo somente à pia da produção. Não estou me referindo à pia de lavagem das mãos, que tem que ser única e exclusiva no canto. Estou falando de uma pia de produção. Nessa pia de produção, eu tenho tanto que higienizar os meus vegetais, como também lavar os utensílios que eu usei naquela produção. E como é que eu vou fazer?
Porque imagina, eu estou lidando com a limpeza de utensílios e lidando com a higienização de hortifruti. Eu vou ter uma contaminação cruzada. Mas eu posso estar fazendo ali uma barreira técnica, onde eu, naquele meu pequeno espaço, o que eu faço? Posso estar fazendo uma placa, escrever um exemplo, de 8 até as 10, vou fazer minha higienização dos meus vegetais. De 10 às 2 vai ser a higienização dos meus utensílios. E ainda coloco uma observação embaixo. Após cada atividade, ao término de cada atividade, favor higienizar a bancada completamente. Lavando com detergente e passando álcool 70 logo após. Pronto, resolvi o meu problema. Eu tenho um horário estipulado para a higienização de hortifruti e para a higienização dos meus utensílios. Resolvi com uma única pia. A palavra fechando aí é treinamento, né? A gente estipular prioridades, momentos para ele poder fazer isso. E o mais importante, a fiscalização. Sim. Porque às vezes a gente treina, estabelece horários, e se você não fiscaliza, na hora que você der as costas, ele vai fazer ao contrário. Então a gente tem que ter aí dentro do nosso mercado, trabalhando com esse profissional, a confiança. E aí eu acho tão bacana, né, Aline? Não sei como que você vê isso, mas eu gosto muito de trabalhar com a equipe, de passar a responsabilidade para ele. Porque ali eu não preciso colocar para ele que eu estou impondo uma ordem, que eu quero do meu jeito. A partir do momento que eu treino e conscientizo esse meu manipulador, as coisas elas fluem mais tranquilas, até para quando? Porque a gente não vai conseguir acompanhar toda a cadeia de produção. Ora a gente vai estar no estoque, ora a gente vai estar fiscalizando o banheiro, ora a gente está recebendo uma mercadoria e ele está ali, ó, na frente, continuando as etapas da cadeia produtiva, e se a gente não tiver essa confiança, ele vai errar em algum ponto e a gente não tem o nosso alimento seguro. E outra coisa, né? Contaminação cruzada, ela tá sempre puxando o gancho da limpeza, da sanitização, porque com limpeza, com sanitização, a gente diminui muito, né? Esse risco de uma contaminação, né? E aí, o que a gente pode estar falando aqui dessa questão da sanitização, né? Um ponto importante para o técnico. A limpeza, em primeiro lugar, a gente tem que saber escolher bem os nossos produtos. Escolher bem os nossos produtos é o quê? Ver se ele tem registro. Se ele está registrado no Ministério da Saúde ou se ele tem liberação da própria Anvisa para estar sendo utilizado. Eu não posso sair comprando aí na rua, que tem esses galões vendendo, sem registro nenhum. Porque eu não sei... Simplesmente porque é mais barato, não, porque vai diminuir o custo. Não vai ser o preço. Porque assim, o que vai acontecer? Vamos supor que aquele produto é um produto muito alcalino, que ele precisa que seja utilizado com luvas. Só que ela não tem rótulo, não tá nada escrito. Aí meu funcionário vem, manipula um pano, torce, empipoca todo e fica aí afastado. Eu já tive meu funcionário que ficou afastado 6 meses por conta de produto alcalino, que ele recebeu treinamento, sabia que não podia e continuou manipulando. Por quê? Porque ele falava que só aquele produto que limpava aquilo. E não estava indicado para aquilo. Então, assim, a gente tem que tomar o máximo de cuidado e comprar esses produtos de fornecedores idôneos e que saiba como que tem que processar com esses alimentos, a diluição, esses... E a gente tem que ter muito jogo de cintura também, né? Nossa. Porque, na verdade, o que acontece? Às vezes, você tá num ambiente e o empresário, ele já chega, né, com um produto, às vezes, né? Sim. Então, assim, tá aqui, ó, isso aqui eu recebi uma informação de que é um excelente produto, enfim. E nós temos que defender um pouco tudo isso, do conhecimento, do que traz a legislação, do que é permitido e não é, para que ele possa também saber que você precisa fazer parte desse processo de compras, né? Para a aquisição de um novo produto, enfim, né? Então, eu acho que isso é um ponto que é válido a gente colocar aqui. Eu gosto muito de frisar, principalmente com a minha equipe, que a gente não está em casa. E tem muita gente que age como se fosse dona de casa, misturando os produtos, né? Boa, água sanitária. Alquimista, né? E sai misturando tudo. E aí ele fala que é esse processo que vai limpar, que vai organizar, e aí a gente vê. O que eu acho mais formidável na cabeça do manipulador é ele falar que o que limpa é o que faz espuma. Nossa. Esse sabão não presta porque ele não faz espuma. E aí ele arrocha ali, tacando mais essa quantidade para poder falar que é o que limpa. E não é. A gente sabe que o que vai limpar é realmente a densidade do produto, o pH, né, a quantidade. Não é a questão da espuma, pelo amor de Deus. É um produto que ele igual a máquina de lavar roupa, né? Enquanto ela tá batendo ali, que não tá fazendo espuma, tu vai estar colocando sabão ali dentro. Se a gente for pegar esse exemplo, era pro Tietê ser super limpo. Lembra da época que
invadiu, né, a cidade com a questão de espuma e hoje em dia a gente sabe que não é isso. Gente, olha só. Uma coisa que aqui nós temos que falar, quando se fala de sanitização, de limpeza, nós temos um ponto importante que é o Manual de Boas Práticas, né? Então, o Manual de Boas Práticas, ele foi feito a partir de uma pesquisa, a partir de uma organização, foi tempo que foi demandado para isso. Então, a gente está cansado, muitas vezes, de ver funcionário querer pular etapas, né? Querer, muitas vezes, deixar de fazer aquilo porque o tempo está muito corrido, então vamos puxar essa etapa, vamos puxar aquilo. Então, essa questão, ela deve ser considerada e, assim, temos hoje uma organização, tem os procedimentos operacionais, tem o manual, então vamos seguir, né, o passo a passo, vamos treinar, vamos implantar e fazer com que aquilo aconteça. Nos treinamentos eu falo muito isso. O conhecimento adquirido aqui, você pode levar para sua casa, vai ser maravilhoso, magnífico. Mas trazer conhecimentos que você faz na sua casa, trazer para um restaurante que faz N refeições, você está colocando em risco a vida de pessoas. Então não é por aí. E é importante a gente pensar também que, além de eu conhecer esses meus produtos químicos, eu sei qual é o EPI necessário para eu poder estar utilizando em cada um. Por exemplo, quando a gente usa uma soda cáustica, né, um desencrustante, um limpa-chapa, por exemplo, ele vai ser volátil, essa soda cáustica, e eu posso queimar. A questão aí dos óleos, né? A questão de luvas. Quantos, né? Voltando de novo essa questão do uso doméstico, que fala que não vai usar luva porque não tem aderência nas mãos. E aí tinha funcionária minha que ela não conseguia mais abrir as mãos, ela ficava assim, porque o sabão ele tinha corroído a mão dela todinha, e ela falava que era alergia ao sabão. Não é. O sabão, ele tá fazendo a função dele, que é remover gordura, e ele remove a gordura da mão. Então, ele começou a cortar e aí, né, ficava feridas imensas. Quando você foi perguntar, cadê a luva? Ela falou que não usava porque não tinha aderência na mão. Muito cuidado, porque quando a gente fala em uso de produto químico junto com o a EPI, a gente vai falar ainda da saúde desse manipulador, você precisa cobrar que ele use o EPI, porque nessa situação a culpa é sua, mesmo que o funcionário não queira usar. Então, para isso, se é uma função até dele, ele não queira, você precisa dar essa documentação para ele se respaldando, que foi entregue, orientado e por uma razão única e exclusiva dele, ele não quer usar. E falando de EPI, a gente toma muito cuidado que o EPI tem que estar de acordo com aquele profissional. Teve um caso de um auxiliar de cozinha que ele estava com um avental plástico, certinho, o EPI ok, só que ele era um rapaz muito alto e o avental plástico estava curto. E nisso ele formou um vão entre a bota e o avental e ele foi escorrer macarrão. Um dos cabos quebrou e veio toda aquela água, bateu no avental e jogou água fervendo para dentro da bota dele. Então, ou seja, era o EPI errado. Então, até isso a gente tem que estar observando se o EPI está longo, passando da bota, porque nesse caso, se tivesse correto, passaria pelo avental e passaria por cima da bota e já ia para o chão. O objetivo do EPI foi cumprido, e nesse caso não. Então, a gente tem que observar também. Nem luvas de malha de aço. Eu percebo que muitos locais compram uma malha de aço gigante. Aí aquelas funcionárias, mulheres pequenininhas, que tem a mão pequena, fica sacudindo aquele EPI, tem a maior dificuldade em trabalhar. Muitas vezes o que elas fazem? Elas adaptam colocando o motor por cima para ficar um pouco mais justa. Mas a gente tem que observar também que o EPI tem que estar de acordo com aquele funcionário. E usar o termo, né, equipamento de produção individual. Ela tem que ser específica para esse funcionário, justamente por isso, né? Mão maior, mão menor, tá? Então, para a gente poder ter esse cuidado. E já que a gente está falando desse funcionário, vamos entrar na questão da higiene pessoal, né? Porque, assim, nós estamos falando de segurança e eu acho que é válido a gente entrar também na higiene pessoal, né? Que quantos e quantos treinamentos precisam ser feitos, muitas vezes, né? Para que as pessoas tenham noções específicas de higiene, porque ele também é um veículo de contaminação, né? Noções de lavagem das mãos. Uma coisa boa, entre aspas, né, que o Covid trouxe para essa questão de lavagem das mãos, que era uma coisa assim, que a população não tinha muito hábito, né, de querer lavar as mãos, de chegar em determinado local, lavar a mão, de trocar de atividade, lavar a mão novamente. E eu acho que isso foi uma coisa boa, que pelo menos dentro das coisas industriais, eu percebo que eles se preocupam mais, lavam mais vezes a mão, utilizam os produtos corretos. Além da lavagem das mãos, tem a questão de tomar banho, que é uma coisa que eu friso muito em treinamento,
que parece uma coisa óbvia, né? Mas o óbvio tem que ser dito e nem todo mundo cumpre, né? Tomar banho diariamente, uma questão também é a utilização de desodorantes sem cheiro, que é uma dificuldade que muitas vezes os manipuladores têm, é não querer utilizar desodorante com cheiro. Eu tive reclamação de clientes que veio falar que o pão de queijo estava cheirando amaciante. Da roupa do próprio manipulador passou aquele cheiro para um alimento que é altamente... Como ele conseguiu puxar aquele cheiro e passou para o pão de queijo. Então, assim, são questões que têm que ser tratadas. É verdade, né? E aí, é claro, né, se a gente também for considerar, existem legislações que são específicas, né, para a questão da higiene pessoal, para a questão do controle, né, os próprios exames que eles precisam estar em dias, né, então os atestados médicos e por aí vai, né. E agora a gente vai entrar no ponto do controle de pragas, né, dentro do ambiente mesmo. Agora... Iniciando essa questão de controle de pragas, uma coisa que eu gosto muito de falar é que essa detetização, na verdade, é desinsetização. Nós temos hora de falar de detetização por conta de utilizar um produto chamado DDT, e agora não mais, né? Uhum. Mas essa desinsetização, ela não é obrigatória. Eu falo assim, mas não é, mas tem que ter? Não, gente, não é obrigatório. Se o local provar que não tem indícios de pragas, ele não é obrigado a jogar produtos químicos naquele local. Mas, por exemplo, a minha experiência, eu tenho clientes que não têm indícios de pragas, porém ele faz essa desinsetização. Por quê? Preventivamente, porque os vizinhos dele são outros restaurantes e ele não sabe como que ele está armazenando, como que ele está cuidando. Então, ele põe para que não venha à noite esses visitantes se alojar à noite no seu local, né? Então, a gente tem que trabalhar muito com isso. Não é porque se eu não tenho esse indício, eu não preciso jogar mais produtos químicos na natureza, né? E é o que a gente tem que trabalhar, e a própria legislação traz, que é o controle integrado de pragas e vetores. Quando a gente pensa nesse controle integrado, eu estou falando que é a prevenção e a eliminação da praga. Se eu não tenho a praga, eu tenho que trabalhar com a prevenção, tirando entulho, fazendo a limpeza, né? E se porventura aparecer algum inseto, né, alguma praga, a gente realmente chamar o controle. Agora, olha só, a gente precisa ter muito cuidado, que foi o que justamente a Aline falou, às vezes o seu estabelecimento não tem, mas os vizinhos vão ter. Eu tinha muito problema com isso, porque meus vizinhos não faziam esse controle de pragas, e aí a minha empresa, quando ela foi realizar a desintetização, ela pegou e aplicou no horário de almoço. Eu falei, será que isso vai dar certo? De aplicar, jogar veneno nas caixas de gordura, de passagem, né, de esgoto na frente da loja, em torno de 2 horas da tarde. Ele, não, elas não vão sair. Educadíssimas! Não vão. Menino, quando foi 4 horas da tarde, no auge do movimento, eu trabalhava na época numa padaria, todas as baratas, elas saíram e entraram para dentro da loja. Então, imagina como que foi a cena dos clientes correndo, as baratas entrando, barata voando, barata embriagada. E aí, nunca mais. Então, é o que a gente fala, a gente aprende com os erros. Eu jamais apliquei veneno, independente da onde fosse, do horário, né, da onde que eu falo, em relação à caixa de gordura, a caixa de esgoto, a não ser no horário da noite, quando ela fechava. Aí, quando, por volta de 8, 9 horas da noite, a gente aplicava esse veneno, e aí de manhã, chegava mais cedo, claro, para retirar essas baratas mortas e limpar, né? Ou à noite ou adestra as baratas, né? Eu tive uma experiência até muito legal aqui num hotel em Brasília, há muitos anos atrás, porque logo quando eu cheguei nesse local, assim, eu falo muito sobre essa questão do olhar crítico, né? Porque esses vetores, eles ficam extremamente escondidos, né? Então, assim, tinham locais que há muito tempo não era mexido, né? Não era limpo, equipamentos, motores dos equipamentos. Então, aí você vai descobrindo tanta coisa,
que eu me lembro que a primeira faxina assim que a gente fez, teve que fazer uma faxina daquelas, né? E eu tava conversando com o auxiliar de serviços gerais, e de repente eu olhei para a cabeça dele e falei: "Meu Jesus, uma barata na sua cabeça", né? E assim, e era muita barata mesmo. Então assim, Imagina, você apareceu aqui na cabeça dele. esse olhar crítico, e você pode ter certeza que se você vê um vetor desse andando de dia, né? Porque se ele sai do ambiente onde ele fica escondido, porque o hábito é noturno, mas se ele sai de dia, é porque lá tá muito cheio, né? Tem Então, até assim, uma estatística que eles falam que para cada um que aparece tem mais 15 mocados. então, exatamente, isso é um ponto. E é outro ponto bem importante também, assim como os produtos químicos a gente conhecer também as pragas, né? Porque a gente tem épocas de praga, então quando tá muito quente é a época das baratas, né? E a barata sai do esgoto e ela tem essa questão dela sair. A época próxima aí de chuva, vem as moscas, época de escorpião, formiga é o ano inteiro. Então a gente precisa conhecer. Uma época eu tava com problema de infestação de escorpião. Só que não existe veneno para escorpião, não existe. Só que qual que é o alimento do escorpião? A barata. Então, o que eu tive que fazer? Fazer prevenção contra barata. E a prevenção contra barata é o quê? Higiene, limpeza, posso entrar também por alguns produtos químicos. Pois é. E aí, gente, olha só, assim, nós falamos de vários pré-requisitos aqui, né? Então, assim, que são importantes e são considerados dentro das legislações sanitárias, né? É o ponto que os inspetores de saúde, né, que os órgãos fiscalizadores, eles estão ali o tempo inteiro cobrando, exigindo de profissionais como a gente. Então, assim, mas aqui também é importante a gente salientar que essas legislações, elas vão dar um pouco esse escopo do seu trabalho e, ao mesmo tempo, aquelas que são complementadas, elas vão complementando também a sua atividade. E aí, por que eu falei disso? Né? Para a gente puxar o gancho com a legislação agora em época de Covid, né? Sim. Então, assim, nessa pandemia, muitos estabelecimentos tiveram que se adequar. Apesar de que aqueles que já seguiam à risca as boas práticas não tiveram muita dificuldade, né? Mas como principalmente os ambientes que são produtores de alimentos, eles foram alvos, né? Porque em época de lockdown, quantos e quantos restaurantes foram proibidos de estar funcionando, né? Essas novas técnicas, assim, para quem já seguia boas práticas no seu serviço de alimentação, mudou pouquíssimas coisas. O que se mudou muito, principalmente, foi a questão do uso das máscaras. Porque, por exemplo, no estado de São Paulo era proibido, então ficou uma coisa obrigatória. E relacionado às boas práticas, mudou o distanciamento, lavar mais vezes a mão, lavar mais vezes as bancadas, passar álcool 70, higienizar mais vezes os caixas. Mas relacionado às boas práticas, a higienização, o cuidado que tem com a matéria-prima, todo já era das boas práticas desde 2004. É verdade. Então, assim, isso é legal porque foi um momento, né? É um momento que a gente está passando, é um momento que saíram leis e decretos e que é um momento que a gente precisa estar se atualizando, precisa estar conhecendo o que está sendo cobrado, o que precisa ser modificado, né? Porque é justamente na hora que entra um fiscal, ele vai querer cobrar baseado naquilo que hoje está sendo, né? Está em alta, né? Sim. Principalmente com relação a essa questão das seguranças. É claro que a gente fala muito nessa questão da pandemia, trouxe muitas mortes, né? É um momento muito delicado do que a gente está vivendo, mas infelizmente foi uma pandemia dessa para que as boas práticas fossem de fato cumpridas. É o que a Aline falou, legislação não mudou. Se você está ali lavando as mãos, tendo o controle da higienização dos seus alimentos, não houveram muitas mudanças. O que mais colocou através do decreto que saiu é a questão do distanciamento das mesas e o uso contínuo das máscaras, né? Então nós falamos aqui, né? Nós falamos um pouco desses pontos das legislações. Vocês acham que seria interessante a gente citar alguns pontos, né, de legislações específicas, números específicos? Tem as novas notas técnicas da Anvisa de 2020, né, que é a 47, falando de luvas e máscara, 48,
falando sobre uma produção segura, a 49 falando sobre atendimento ao cliente. Esse resumo que a gente já bateu esse papo. E as legislações vigentes, né? A nacional, que é a 216, a 275, que é de indústria, CVS 5, que é do estado de São Paulo. E aí eu acho legal que eu estava fazendo uma pesquisa no site da Anvisa, né? E no próprio site da Anvisa, eles têm uma planilha, né, que eles divulgam com todas as resoluções, decretos, leis, enfim. E ali você tem como saber se ela está vigente, se ela não está, saber as informações, assim, do que ela trata, né? Então, busquem sempre fontes que sejam fidedignas, né? Fontes seguras, né? Então, busquem o Ministério da Saúde, busquem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que vocês possam ter em mãos essas legislações com precisão, né? E não simplesmente ficar buscando interpretações ou materiais que foram escritos, enfim, que falam da 216, busquem na íntegra, né? Pega além mesmo, vai pegando exatamente. e-books que alguém fez e você não sabe qual foi a referência. Não, e às vezes ele não está adequado àquele local que você trabalha, né? Ele foi feito baseado em uma visão, né? A pessoa que escreveu teve uma visão. Então a gente bate aqui na tecla de estar, de fato, utilizando, né, a lei, a norma, esteja com ela nas mãos, rabisca, né? Escreve, interpreta. Então esse é um ponto dentro do desenvolvimento profissional do técnico. Então, olha, o técnico que manja um pouco sobre legislação, ele sai na frente, assim, ele sai na frente de muitos outros. Lembrando que aqui a gente não está falando de disputa, mas a gente está falando que um técnico, para se desenvolver profissionalmente, ele precisa ter essa iniciativa, né? De estar buscando, de estar sempre buscando algo que é um diferencial, que pode ser um diferencial para ele. O que importa é você, o que você está fazendo hoje. Esquece os outros, né? Então, pessoal, vamos finalizar aqui, né, nosso bate-papo. Como a gente observou, foi um bate-papo bem extensivo. Falamos de bastante legislações e ainda tem muito mais que a gente só falou da ponta do iceberg. Mas como foi nosso início do nosso vídeo, no qual a gente precisa, para poder aplicar a legislação correta, precisamos ter a atuação específica, né, a área de mercado específica e principalmente a sua trajetória durante essa caminhada. Baseado nisso, a gente precisa saber da legislação específica de acordo com o fluxograma do seu produto específico, seja para um meio de transporte, para um tipo de etiqueta, um tipo de rotulagem. As legislações, elas estão aí, é claro que as nacionais são as referências, mas a gente também tem as municipais que elas sempre vão estar servindo aí como um apoio para a gente. E hoje, como eu acabei de falar, a gente apenas abordou a ponta do iceberg. Ainda temos muitos assuntos aí pela frente que a gente vai voltar nesse assunto de uma forma mais específica, de acordo com cada área de atuação. E fica a dica, né? Desenvolvimento profissional, pautado em leis, em organização, é sempre muito importante. Então, você que é técnico em nutrição, para que você possa se desenvolver profissionalmente, você tem que ter o conhecimento dessas leis, né, Aline? Sim, então a dica que eu dou é continue seguindo as nossas redes sociais, indique para outros profissionais que assim como você quer esse tipo de conhecimento, sempre vamos trazer muitas novidades aqui, tá? E assim, gente, olha, nós não somos detentoras do conhecimento, a gente está aqui trazendo aquilo que vocês estão pedindo pra gente também, né? Porque através das pesquisas que a gente fez, muitos de vocês solicitaram que a gente falasse desse tema de legislações. Então, continuem participando, deixe aqui seus comentários, né? Coloque as suas sugestões de novos vídeos e de novos temas, porque é assim, vocês vão acordar com a gente, dormir com a gente, não vão se cansar, porque a gente vai estar sempre trazendo coisas novas para vocês, tá bom? Então, fiquem conosco e até o próximo vídeo.